Mas quando o assunto é responsabilidade civil, a gente quer destacar alguns artigos que são de extrema importância quando o assunto é responsabilidade civil. Então, por exemplo, o artigo 186, que ele fala o seguinte, ó, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, olha que barato, né, gente? Está lá no Código Civil. Então, assim, ainda que exclusivamente um dano moral. Então, o Fred acabou de comentar sobre danos morais. Então, puxa, mas espera aí, o que é ação? O que é omissão voluntária? O que é uma negligência? O que é uma imprudência? E é interessante, né, que são coisas que a gente sempre discute, e é importante você, corretor de seguros, entender como que isso funciona. Porque para a seguradora entender que o seu cliente, o seu segurado, teve culpa naquele dano, você, como corretor, precisa ajudá-lo a entender se realmente está envolvido todos esses itens, não é, Fred? Comenta aí para a gente um pouco sobre esse artigo 186, que ele é muito louco, né? Aqui tá bonito, mas tá falando assim, ó. Aquele que, agindo ou deixando de agir, né? Então, aquele que, agindo ou deixando de agir, fizer alguma coisa que causa um dano para alguém, está cometendo um ato ilícito. Tá? Então, estou tirando as palavras, né? E estou falando assim, ó, aquele que agir ou deixar de agir, e nessa ação ou omissão, a omissão é deixar de agir, ele causar um dano ao outro, ele está cometendo um ato ilícito. Ato ilícito, então, é fazer o que não pode, o que não deveria ter sido feito. Tá? Bom, nesse artigo aqui, a gente tem a missa da responsabilidade civil, porque a gente tem o que são os 4 elementos que caracterizam a responsabilidade civil. Então, o primeiro deles é agir ou deixar de agir. Se você não tiver uma ação ou uma omissão, você não vai ter a caracterização do ato ilícito, por sua vez, a responsabilidade civil. Mas vamos lá. Depois ele fala aqui de culpa ou dolo, porque ele fala em negligência e imprudência. Ele fala do nexo de causa, que é o violar o direito, e fala do dano, que é causar o dano. Fred, pelo amor do santo Cristo, velho, é agora que eu desligo. Não desliga. Eu fiquei no nó aqui também. Mas eu vou tirar o nó. Até porque a gente não precisa olhar aqui para esse nó. O que precisa saber, meus ouvintes queridos? Que o artigo 186 fala do que é o ato ilícito. Mas, ó, repara no seguinte. Repara que aqui ele não está falando que ninguém vai ter que reparar nada. Que ninguém vai ter que pagar nada para ninguém. Vocês perceberam isso aqui, ó? Aquele que por ação ou omissão voluntária na violar direito causa dano, comete ato ilícito. Então, até aqui, ponto. O que ele está falando? Se você violar o direito de alguém, causar um dano, porque você agiu ou deixou de agir, você cometeu um ato ilícito. Então, aqui fica manco. Porque, e daí que eu cometi um ato ilícito, né? Beleza, tá bom. E o tipo, né? Mas olha que louco, né, Fredão? Me corrija se eu estiver errado, mas aí vem depois o artigo 927 que complementa, né? Aquele que, por ato ilícito, causar um dano a alguém, fica obrigado a repará-lo. Ou seja, aí a gente colocou a segunda perna, correto? Exatamente. Não, perfeito. Irretocável, velho. Então, esse primeiro artigo falou o que é o ato ilícito. Aí vem lá, mas olha, vejam como a lei é boazinha com vocês, né? Ela fala no 186 o que é o ato ilícito. Aí depois, lá no 927, é que ela vai te falar o que acontece com quem causa o ato ilícito. Então, igual, manja que escada rolante de shopping, que numa ponta os caras põem subindo e a outra descendo, põe na outra ponta, que é para você rodar o corredor todinho, tem que dar aquele rolê gigante. É o que o Código Civil está querendo fazer com você aqui. No 186 ele fala o que é o ato ilícito e no 927 ele fala que quem causar um ato ilícito vai ter que reparar. Então, é a junção desses dois que faz o que a gente chama de responsabilidade civil, né? Que é a obrigação de reparar esse dano que foi causado. Mas é por isso que você não precisa dar essa volta toda no Código Civil, porque você é ouvinte do CorretorCast, você tem o Frederico Almeida, o nosso grande advogado aqui, que vai cortar esse caminho, que vai traduzir para a gente e trazer aqui mastigado, né, Fred? Porque, realmente, para quem não é advogado,
Cara, você pega o Código Civil, realmente é uma coisa estranha. Você fala, puxa, no artigo 186 eu falo o que é o ato ilícito. Né? E aí só no 927 eu vou falar, olha, quem comete um ato ilícito fica obrigado a repará-lo. Então, para quem não é da área jurídica, é confuso. Por isso que a nossa ideia foi trazer esse episódio, a nossa ideia foi colocar isso em pauta, porque o seu cliente vai te ligar, o seu cliente vai te procurar e vai falar, ó, tem um cara me processando, tem um cara falando que eu tenho que repará-lo, tem um cara falando que eu causei um prejuízo para ele. E aí, como que eu atendo um segurado nessa questão, não é, Fred?